precisa de conversar, tá? Água, tá? Água, vamos limpar o rim. A gente tem que conversar. Inclusive, vou até falar com o pessoal que não torce pro Fluminense, que segue aqui. Vira e mexe, a gente precisa de ter, né? Eu preciso de ter essa conversa com eles, né? Eu preciso de ter essa DM, eu preciso de ter, né? Discutir a relação aqui. Isso é necessário, a gente precisa de parar, Gugu, mas isso é o objetivo número 1, meu filho, de eu estar aqui é levar alegria pra vocês, é divertir vocês. Mas tem hora que não tem jeito. Tem hora que é praticamente impossível. Eu fui dormir 3 horas da manhã. Depois que acabou o jogo de ontem, eu fui dormir 3 horas da manhã. Gugu, mas por quê, ué? Porque é o seguinte, porque desavisado que não assistiu o jogo de ontem, entrou no Instagram do Fluminense, ou entrou nas páginas do Fluminense ontem, você ia ter certeza que o Fluminense perdeu o jogo. E outra aqui, eu não tô aqui pra cagar regra, pra falar como tem que se torcer, nada disso, porque na internet você tem que falar e tem que explicar, né? Nada disso, mas eu tô aqui pra poder ouvir, pra poder debater, pra gente poder conversar e pra gente poder se entender, porque tem tempo esse ano pra muita coisa boa. Tem tempo pra gente ser feliz demais. Só que tá muito estranho, tá muito esquisito. Não é que tá morno, tá frio, tá distante, tá baixo astral, tá uma bad trip. E é isso que eu quero conversar com vocês aqui. Eu quero procurar entender o que tá passando na cabeça de vocês. Ou se isso é só uma parada de internet mesmo, que na internet todo mundo adora reclamar. Reclama quando ganha, reclama quando perde, reclama quando empate, que tudo tá ruim. Sei porque isso dá um engajamento, né? Esse negócio de reclamar. Se eu chegar aqui e falar mal do Renato Gaúcho o tempo inteiro, vai vir um torcedor do Grêmio, um torcedor internacional, todo mundo vai. A gente sabe como é que funciona isso aqui, né? Mas a gente tá aqui pra amar o Fluminense, né? A gente tá aqui pra viver e morrer pro Fluminense, então a gente não tá nem aí pra essa merda. A gente tá aqui pra poder falar o que tem que ser falado. E me preocupou demais tudo que aconteceu ontem, depois do jogo. E parece que o Fluminense perdeu. Ah, Gugu, mas eu não queria ter tomado o gol no final. Eu também não, O torcedor do América de Cali não queria ter tomado o gol no início, né? Porque o Fluminense não joga sozinho. Analisar o futebol só falando de um clube, só de um time, é loucura, né? Porque o futebol tem 11 do lado, tem 11 do outro. O outro também tá tentando fazer o gol, o outro também tá querendo. O outro também tem competência. Até porque o Corinthians não ganhou da América de Cali. O Bahia não ganhou da América de Cali. O Corinthians é o campeão paulista. O Corinthians eliminou o Palmeiras. O Corinthians está aí na Copa do Brasil. Muita gente já saiu fora, né? O Bahia tá no G4, é o quarto colocado aí do Campeonato Brasileiro. O Bahia tá aí na quarta de final da Copa Betão do Brasil, vai enfrentar o Fluminense e não conseguiu ganhar da América de Cali. Então não é tão fácil, né? Pois é, não é tão fácil. Então assim, o que eu quero, tá satisfeito com tudo? Não. Mas aí é que a gente vai chegar lá. É aonde que a gente tem que canalizar a nossa cobrança. Aonde que a gente tem que canalizar o que tá errado. Aonde a gente tem que analisar o que a gente tá indignado. Você tá puto com o Renato, com os jogadores, com que os jogadores estão produzindo. É loucura. Pelos resultados do Renato. Gente, o Renato é um expert em Copa. O Renato foi campeão de Copa do Brasil com o Fluminense, foi finalista de Libertadores com o Fluminense, foi campeão de Copa do Brasil com o Grêmio, foi campeão de Libertadores com o Grêmio. O cara é um especialista em Copa do Brasil e isso não cabe opinião, isso não é opinativo, isso é um fato. Então não cabe opinião. O cara sabe exatamente o que está fazendo. Quarto colocado na Copa do Mundo de clubes. O Fluminense é um dos poucos clubes que estão nas 3 frentes. O Fluminense está na Sul-Americana, o Fluminense está na Copa Betão do Brasil, o Fluminense está no Brasileirão. O Fluminense já está nas quartas de final da Copa Betão do Brasil. Dá uma olhada, você vai enfrentar o Bahia com todo respeito ao Bahia. Tem que, ficar muito ligado, é um bom time, com grandes investimentos e tudo, mas é o Fluminense, acabou. E olha o caminho, você tem um Bahia, você tem um Botafogo, você tem um Vasco, com toda a humildade, a soberba não faz parte do nosso DNA, mas a gente tem totais condições de chegar. Não temos? Temos. E a Sul-Americana é só você olhar o chaveamento, é só você olhar quem tá por vir. Caminhou é uma palavra forte, porque a gente tem que ter o pé no chão, mas o Fluminense deu um passo muito legal, muito importante, ontem ganhou de 2-1, terça-feira no Maracanã, pra gente... Quartas também. E olha o caminho da Sul-Americana. A gente tem totais condições, assim como a gente foi campeão em 22, de Guanabara e Carioca, de 23 de Guanabara, Carioca e Libertadores, de 24 de Recopa Sul-Americana. O Gugu, toda hora você fala isso. Sabe por que toda hora eu falo isso? Pra lembrar vocês quem é o Fluminense. Quem é esse elenco. Quem é os jogadores que estão lá, que são jogadores multicampeões. São jogadores que estão acostumados a levantar a taça. É por isso que eu falo pra vocês toda hora isso. Quarto colocado da Copa do Mundo de clubes. E vambora! Temos 2 grandes chances de bater campeão em 25. 22, 23, 24 e ser campeão mais um ano consecutivo. 25 de uma Copa do Brasil numa Sul-Americana. Isso é real, isso não é sonho não. Gugu, e o Campeonato Brasileiro? Sem chance. Ninguém aqui tá pra vender sonho, loucura, não. Sem chance de Campeonato Brasileiro. Não tem elenco pra isso. Não vai disputar pra ser campeão. É disputar pra uma vaga na Libertadores e acabou. É isso que a gente tá disputando. Tá em 9º lugar, 2 jogos a menos com alguns times. É pra disputar vaga na Libertadores. É isso o nosso foco.
Não vai disputar pra ser campeão. Não vai. Ninguém aqui tá pra vender sonho, filho. Isso daí é na padaria. Só que do jeito que tá, não vai. Não vai porque você precisa de uma... Gugu, por que não vai? Porque eu não torço pro Fluminense. Eu vivo o Fluminense há mais de 40 anos. Eu conheço exatamente vocês e conheço exatamente o que é esse clube. Só que desse jeito, nesse negócio morno, meio frio, meio cambaleando, não vai! Não vai. Eu tô falando que não vai porque a gente conhece. Você precisa de uma sinergia campo, bola e arquibancada. Você precisa da magia, precisa da sobrenaturalidade. Você precisa disso tudo pra acontecer aquelas doideiras com maluquice que só acontece no Fluminense. Aquela defesa do Fábio, que a bola anda em cima da linha, a bola sai. Aquele chute de Gemancano lá da casa do cacete, que a bola bate no travessão e entra. Entendeu? Pra acontecer toda essa magia, tem que ter essa sinergia da arquibancada com o campo. Ah, Gugu, mas isso daí que você tá falando é só na internet. Pode ser. Pode ser só na internet, porque na internet é isso, né? Na internet é isso. Pode ser que seja só na internet. Mas é isso que eu quero saber de vocês. Aí vamos voltar lá, Gugu, mas aí tá tudo certo, tá tudo bem, você não ficou puto com a defesa ontem, a defesa tá muito mal. Quem que a gente tem que cobrar? Diretoria. O esforço pra cobrar, pra ir atrás, pra ficar puto, pra ficar indignado, é que a diretoria. Por quê? Depois da saída do John Arias, depois dos jogadores lesionados, a gente tem uma chance de ouro de bater campeão. Gugu, lembra lá em 2012, Gugu, a gente podia ter batido campeão da Libertadores e por uma falta aqui de foco a gente não conseguiu. Então, eu tô falando isso pra vocês antes de acontecer. Eu tô falando pra vocês sem perder nada. Com chance de bater campeão da Sul-Americana, com chance de bater campeão da Copa do Brasil. Quem que a gente tem que cobrar? A diretoria. Por isso que a gente tá fazendo vídeo todos por santo dia ou toda semana cobrando a diretoria pra trabalhar mais e melhor, trazer reforço do Fluminense, porque você tem a oportunidade de ouro de ser campeão de uma Copa do Brasil e ser campeão da Sul-Americana. Sai o Arias, você tem que repor. Se você machucou o Thiago Silva, você tem que trazer zagueiro. Ah, chegou o Lúcio Acosta, agora chegou o outro aí, o Santi Moreno. Tem que trazer mais gente. Vai trazer o Igor Rabelo, mas o Igor Rabelo não joga as Copas, então tem que trazer outro zagueiro. Tem que trazer outro zagueiro, porque pra ser campeão é das Copas, porque no Brasileiro não vai ser. Então tem que trazer outro zagueiro. Então, assim, a insatisfação ela tem que ser canalizada, ela tem que ser direcionada. A gente tem que estar ali caindo na porrada com a diretoria para a diretoria entender que com uma contratação, uma peça, duas, três peças, a gente vai ganhar um título histórico. Um título que vai ficar para sempre, de uma Copa do Brasil e de uma Sul-Americana. Agora, para o elenco, é incentivo total. Para os jogadores que são multicampeões com o Fluminense e estão aí jogar o que jogou contra o Inter. O Fluminense tem 5 jogos sem perder, com 4 vitórias e um empate. São 5 jogos só, 5 jogos já sem perder. Olha o que jogou contra o Inter, olha o que jogou ontem, olha o que jogou os outros jogos. Então a gente tem que dar pros jogadores, pro elenco, pra comissão técnica, pro Renato, ter apoio incondicional. É pra endoidar a arquibancada, é pra meter 60 mil na terça-feira. É isso que é o nosso papel, é isso que a gente tem que fazer. Com eles é apoio incondicional e incentivar ao máximo, porque a gente tá na cara do gol já. Agora, com a diretoria, a gente vai cobrar, porque precisa. É necessário, nem é cobrar por cobrar. É cobrar porque se faz necessário. Eu tava perguntando pra Bachola ali, conversa com o outro, o que vocês acham que é e tudo. A Bachola falando que a torcida, ela deu uma baixada depois da venda do Arias. Muita gente se desinteressou, muita gente meio que ficou no baixo astral e tal, mas o meu irmão já foi, a gente tem que repor. Chegou os jogadores que chegaram e vamos cobrar pra chegar mais pra gente bater campeão, porque precisa de todo mundo. Não dá pra ser um pouco aqui, tem que ser todo mundo. E a rede social é um papel fundamental. O baixo astral aqui, esse negócio de tá tudo ruim, de nada funciona, isso é uma merda. Quarta de final já, daqui a pouco tá na semi. E tá chegando, e tá morno. Não vai dar certo. Precisa endoidar, precisa empolgar, precisa de subir na mureta, precisa de explodir o duplo J. As quartas estão aí, daqui a pouco tá semi, daqui a pouco tá final, daqui a pouco estamos levantando taça tudo de novo, caralho. Entenderam? Vamos juntos? Vamos junto, igual a gente sempre fez, igual sempre deu certo. Quando a gente tá junto, dá certo. E vai dar certo mais uma vez. O Renato sabe tudo, os jogadores são comprometidos pra cacete, os caras querem, muito jogador aumentando pra cacete o rendimento, caso do Canóbio e tal, muitos jogadores aumentando o rendimento. Ah, mas tem gente que tá abaixo, sim, tem gente que tá abaixo, e tem algumas pessoas que estão abaixo que não conseguem oferecer mais. Então você precisa da diretoria contratar e colocar jogadores à altura do Fluminense, que vai poder decidir os jogos pra gente. O Germancano voltou a fazer gol, tá tudo voltando, e tá na reta final já de Sul-Americana e Copa do Brasil. Vambora, caralho!